esse movimento tão forte na cultura nordestina, principalmente dos anos 90 para cá, e dessa sua tentativa, que talvez seja um ponto forte do trabalho, de mostrar que esse movimento não surgiu do nada, que ele dialoga com movimentos anteriores, que ele tem um contexto histórico mais profundo, que ele se relaciona com uma perspectiva social, com o cenário social, e que ele está vivo, e muitas vezes em alguns contextos que isso não aparece tão evidente. Então, digamos, essa seria a nossa avaliação e as nossas contribuições para o trabalho. Você pode falar. Você tem consideração para fazer? Não, pode falar. Você vai falar no final. Oi? Não, pode ser no final. Você não pode falar logo. Eu quero saber, rapaz. Eu falo, você fala. Decida. Eu falo. A gente fica muito feliz com a consideração dos professores de forma bem balizada. Até porque, se fosse na dependência de ele ainda estava estudando material para ler e ele ainda ia estar colocando imagem e tudo mais, e nós teríamos talvez 3 volumes para cada um de vocês poderem fazer leitura. Não é? O professor Fábio falou uma coisa crucial nesse trabalho, Zé e como nós tentamos contar com Zé Pérez. Primeiro, eu tinha o livro e o livro desapareceu do meu acervo, né? Daí nós fomos verificar a forma de aquisição do livro e conseguimos pela estante virtual, mas até o presente momento a estante virtual não repassou para a gente. E veio a última possibilidade, através de João Carvalho, da Globo Nordeste, de contactar Zé Pérez. Encaminhamos e-mail para Zé Pérez, tentamos telefone e tudo, mas não conseguimos, né? Não é uma pessoa de fácil acesso, como muitos pesquisadores sabem. E eu tenho plena consciência, certo, da questão do texto dele, dos pontos de... Eu não diria necessariamente que faz, porque nós temos que entender o seguinte: feliz da gente, enquanto docente, que consegue trabalhar um aluno em graduação e ao final ele apresentar um catatal de 128 páginas de trabalho, quando muitas vezes colegas da gente, com as suas dissertações e teses, dão trabalho de fazer uma coisa dessa. A gente consegue extrair isso de um aluno de graduação. E o interessante é que o aluno de graduação ele seja como um campeão para informação e para até mesmo teorias. Ele vai pegando tudo, porque a pós-graduação vai dar suporte metodológico e aporte teórico para saber distribuir bem as coisas. Porque se fosse por isso também, eu digo a vocês, textos do Velho Testamento que versassem sobre música iam estar aqui dentro. Eu queria, porque queria trabalhar a música da perspectiva mundial, depois chegar na música nacional, para depois chegar na regional, para depois chegar no Mangue. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu me lembrei do livro Iniciando a Estética, do Ariano Suassuna, que logo de início ele vai trazer essa verificação da música na perspectiva apolínea e na perspectiva dionisíaca. E é onde, do ponto de vista da estética, nós vamos poder trabalhar a música num processo atemporal, ou num processo desterritorial, enfim, considerar a partir daquela relação que a Ariano Suassuna faz do apolíneo e do dionisíaco, que compreenda todas as outras vertentes estéticas, certo? A percepção musical. Então, tem muita audácia nesse arcabouço histórico, nessa historicização que se tenta fazer, mas essa foi justamente, professor Fábio, a lacuna que a gente, no processo de orientação, tentou suprir por não ter tido acesso ao material dos ETEs. Nós tivemos muitos outros textos, dissertações e teses, que o texto de Zé Pérez é fundamental para aquilo, mas já eram leituras em cima do texto de Zé Pérez, né? Eu só tenho a deixar essa justificação
comunicativa a dar ao pessoal, né? Falar para mostrando que o trabalho pretende ser levado em forma de artigo, já tem inclusive a proposta de artigo síntese para a publicação, é uma revista que ficou interessada no tema de Minas Gerais e Portugal. Revista Letrona. Sim, oi? É a primeira edição da revista Letrona, agora não lembrava se é começado em Portugal. Sim. É o pessoal da BOCC, é um grupo lá da BOCC que está saindo dessa revista agora. Então, assim, o trabalho tem esse interesse de adiante e é a pretensão do aluno ir para a pós-graduação, verifica que o perfil dele é justamente esse daí, certo? Então, é um trabalho que ele não está acabado, é um trabalho que tem muito a ser produzido. As considerações que os professores passam aqui, para a gente são de muita valia, muito bem-vindas, até porque dela você pode estruturar o seu texto para o futuro e verificar os pontos, as pistas que estão sentadas aqui, para comporem novas pistas de pesquisa no trabalho. Então eu me dou satisfeito com a vossa orientação, só tenho a agradecer a participação e a observação dos senhores. Tenho que agradecer, né, a orientação de Fábio, por tudo que ele simbolizou para esse trabalho aqui. Inclusive já havia apresentado um trabalho, uma disciplina dele, que ele caracteriza os tipos sais e tal, Que rachou o teto da poder alfaia. foi. Inclusive esse aluno que saiu daqui da banda B87, ele tomou comigo aqui e a gente fez uma apresentação, uma coisa dinâmica. Então assim, desde o primeiro período eu tenho vontade de fazer, de realizar esse tema. O professor Rocha disse, viu que tinha essa sede de trabalhar com limites. Começou na verdade também do primeiro trabalho que a gente estava na Universidade Federal da Paraíba, nesse jornalismo, e que a gente fez um trabalho sobre o limite. Então ali, parece que eu revivi momentos do lado específico do lado e de Chico Sainz. Então ali no primeiro período, quando eu iniciei até o passado da conversa que fala, estava discutindo isso e tal, o tempo no limite ele ficou na minha cabeça e eu não pensei em outro, certo? Eu convivi muito com a realidade de Recife, eu vi como era a realidade da questão dos organizações, isso também ficou marcado para mim, então tem que passar aqui no papel e tal, tem que você usar alguma coisa que eu possa levar da minha terra para onde eu chegar. Estou a 430 quilômetros aproximadamente de Recife, mas estou trazendo um trabalho para cá que eu espero que seja de fundamental importância. Peço perdão, assim, realmente, eu estava até conversando Fábio, sabe, rapaz, eu estava vendo agora muita coisa que eu não enxerguei, estou começando a enxergar. Então, assim, às vezes um dia para o outro você tem uma sacada que você não percebeu, mas o problema foi a questão do tempo também. O trabalho é muito grande, certo? A questão da ausência de algum, por exemplo, primeiro, segundo, a questão da música perspectiva mundial e a brasileira realmente trabalham muito em volta de um outro autor, certo? Mas infelizmente foi a questão do tempo. E se eu tivesse realmente colocado alguma coisa que eu queria colocar, mas estava faltando meio lá dentro. Certo? Então a questão de formatação da minha ideia aqui foi vista, mas eu não sei o que aconteceu aqui no final. Depois eu em casa um doente, eu vi a monografia escrita com relação a algumas citações que estão fora dos padrões da norma da ABNT. Então assim, sabe que eu revisitei a monografia, mas eu não encontrei. Então eu acredito que realmente tem. Essa monografia foi feita em menos de 3 meses. Então assim, foi uma corrida realmente louca, assim, valeu a pena. E eu acabo as reivindicações de Rochan, certo? Trazer assim uma honra para mim, estava até conversando lá em casa com meus amigos, sou de fora, vi e tal, acho isso legal, para mim é importante, certo? E a responsabilidade assim, eu sinto muito grande, até comentei aqui no início e tal, e eu acho que são valiosíssimas. Todas as solicitações feitas, também com relação a algumas citações que faltaram, certo? Não foi, vamos dizer, uma espécie de não retirei um trecho de um artigo, de uma dissertação e coloquei aqui. Eu fiz, de acordo com uma perspectiva geral,
mas esqueci realmente, como o professor Fábio também falou, de colocar a citação de onde veio aquela mensagem, né? Até porque realmente é um tema que não tem muito material divulgado ainda, tem algum artigo isolado do outro, né? A gente sofria para apresentar uma tese, uma dissertação, rodava mesmo para conseguir, para poder trazer aqui, para não só ficar artigo, não trazer uma coisa mais contundente, uma coisa mais acadêmica, né? Eu pretendo levar adiante essa monografia, já enviei, certo? Um artigo especificamente sobre o movimento do limite aqui, certo? Não vou deixar dizer que no tempo, tem um prazo para entregar, estou esperando uma resposta. Espero que seja contemplado nessa revista eletrônica, que já é o primeiro passo meu, da graduação. Eu pretendo, assim, dar ajuda de fora que me permite enxergar muito isso. Eu não pretendia seguir carreira acadêmica, não pretendia, mas eu comecei a analisar direitinho e tal. Eu gosto de falar muito, eu falo como sou mesmo. E eu acho que assim, eu também comecei a dar aula no passado, no projeto chamado Mais Educação, então eu tive mais essa relação com aluno, mas voltada assim ao mestrado, sabe? Eu quero seguir essa carreira acadêmica e fé em Deus que através dessas modificações e com o trabalho adiante e quem sabe se contemplar em breve ou Deus me permitir. Agradeço profundamente a participação de todos e todas as colocações serão acatadas.